Salmos 125. Como manter a confiança no Senhor em momentos difíceis. Hoje estamos aqui, pessoal, para falarmos um pouco sobre esses momentos difíceis e como podemos manter confiança no Senhor nesses momentos. Pessoal, acabei de receber uma notícia hoje que cortou meu coração. Admito, deixou-me muito abalada. A morte de um amigo, de uma colega de infância, de um primo meu. Ele já lutou contra uma enfermidade que acabou por levar a sua vida essa noite. E como manter confiança no Senhor nesses momentos em que nos questionamos o porquê? Por que Ele, Senhor? Por que temos que passar por tudo isso? A resposta vem sempre do alto, gente. Não devemos, em momento algum, perder a confiança. A confiança no nosso Deus, porque Ele sabe o porquê. Ele tem um propósito. E hoje eu quero deixar a vocês alguns pontos sobre como manter confiança em Deus. Este Salmo 125, pessoal, que eu vou deixar hoje para vocês, é um salmo de reflexão que vocês podem usar em qualquer momento difícil da sua vida. Esse salmo me serve todos os dias, porque alguns de vocês já sabem a luta que eu já passei na minha vida em todas as áreas. Eu estou aqui pregando, mas eu não prego que não vivo, eu só prego que vivo. Então, observem, ouçam, compartilham e tomem posse. Neste salmo, nós podemos perceber como devemos e podemos nos comportar em momentos de dificuldades na nossa peregrinação. Amém, gente? Convido o Espírito Santo de Deus nesse momento para estar no nosso meio. É Ele quem estará dirigindo essa palavra. É Ele quem estará a expressar cada palavra aqui. Porque essa pregação foi me direcionada por Ele. Amém? Primeiro ponto. Lembrar das promessas do Senhor. Mas primeiro vamos ler esse salmo para que vocês possam entender melhor. Para que vocês possam entender que nós devemos, em qualquer momento, manter a nossa confiança no Senhor e nos manter inabalável, mesmo diante das notícias da morte. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mantém-se firme para sempre. Como o Monte de Sião, que não se abala. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim, Senhor, em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Como vocês podem ver nesse último versículo, nós devemos declarar paz sobre Israel, paz sobre Jerusalém, paz sobre a terra escolhida pelo Senhor. O versículo 1 desse salmo, de 1 a 3, ele nos faz lembrar as promessas do Senhor. Mas especificamente o versículo 1 nos traz a primeira promessa para quem confia no Senhor. Ele nos traz a firmeza, gente, a firmeza. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala. Confiança no Senhor
Gente, confiança no Senhor aqui não pode ser confundido com um tipo de pensamento positivo, não. Mas tem a ver em confiar nas palavras de Deus. Ou seja, pessoal, Deus cumpre sempre suas promessas e os que confiam nele mantenham-se sempre firmes. Firmeza não significa que não haverá momentos em que nossos sentimentos possam ser, gente, abalados. Não significa que não vamos ser abalados. Não é um estado de não humano, pessoal. Nós continuamos sendo seres humanos. Ou seja, não significa que os fatos da vida não afetarão o nosso humor. Afetam sim a nossa alegria. Afeta. Como a notícia de uma morte de uma pessoa próxima, que nós crescemos juntos, nós estudamos juntos, nós brincamos juntos. Abala sim, gente. O coração fica ferido sim. Não é porque somos cristãos que nós não temos mais sentimentos desse tipo, mas nós devemos manter firme. A firmeza ao qual esse salmo nos mostra, nos ensina. No versículo 2, nós vemos a segunda promessa para todos aqueles que confiam no Senhor. E essa promessa é a proteção de Deus. A proteção de Deus. Pessoal, a aplicação desse texto que temos que fazer na nossa vida para nós não é que coisas como calamidades, doenças e outros infortúnios que nós vivemos não irão acontecer em quem confia no Senhor. Claro que o Senhor pode nos livrar de muitas coisas, mas a mensagem desse texto é que nós temos a sua proteção em nossas vidas, nos mantendo em sua presença. Irmãos, é uma proteção no aspecto espiritual e não é casualmente, mas ela é contínua desde agora e para sempre. Então, aqui nós podemos ter a certeza de que teremos sua proteção e nossa luta contra o diabo, os seres espirituais desse mundo, contra a nossa própria natureza pecaminosa e contra o mundo perverso em que vivemos hoje. Agora, se vemos o versículo 3 nos traz uma promessa de livramento. Uma promessa de livramento. E essa promessa se refere a um momento em que o rei ímpio domina sobre Israel. Tinha um rei muito ímpio que estava dominando sobre Israel. E o salmista, aqui ele faz referência que o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a sorte. Ou terra. Ele fala da sorte na Bíblia Almeida Revista atualizada. Ou seja, na nova versão internacional, ele fala da terra. Ou seja, ele fala de Israel. Pessoal, nós temos a promessa de proteção, nós temos a promessa da firmeza e nós temos a promessa de livramento. Então, vamos tomar posse dessas promessas que esse salmo nos traz. Segundo ponto, nós devemos continuar em oração e súplica constantemente. Versículo 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Interessante como após o salmista nos incentiva a ter confiança no Senhor, ele ora pedindo a ação de Deus. Ele ora pedindo a ação do nosso Deus. E ele faz isso para que nós possamos entender que a fé e a oração são inseparáveis. Os dois vão juntos.
Os dois vão juntos, a fé e a oração. É necessário que assim seja, pessoal. É necessário que assim seja. Nós vemos que o salmista, ao orar aqui, ele está nos ensinando que deveríamos confiar no Senhor. Mas não devemos ficar em passividade, não devemos ser passivos. Nós devemos também ter uma atitude de fé. E nós devemos, antes de tudo, buscar a Deus ardentemente em oração e súplica todos os dias. Isso é necessário. Isso é necessário e nós precisamos disso. Nós precisamos estar em oração constantemente para que nós possamos ter discernimento, para entender que o auxílio de Deus, ele vem em meio às aflições. Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Quando o salmista, ele pede para Deus fazer o bem ao povo, ele pede na perspectiva de mantê-los firmes em sua presença. E é isso que devemos fazer todos os dias, nos manter firmes na presença de Deus, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio às notícias mais ruins que podemos receber, como a perda de um amigo ou de um familiar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. O bem aqui, gente, não é a ausência de problemas, não, nem de prosperidade material, não. Mas o bem aqui é prosseguir em crescimento espiritual com Cristo Jesus. Terceiro ponto, vigiar contra as tentações desse mundo, as tentações da carne. Versículo 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O salmista faz referências àqueles que cedem diante das pressões, diante das tentações, que cometem calamidades. A essas pessoas, ele diz que Deus os tratará como aqueles que estavam a oprimir o povo. A justiça divina vai chegar. Deus é um justo justiceiro. Você colhe aquilo que você planta. Isso nos faz refletir, gente, em como estamos e devemos proceder em ambientes hostis à fé em Cristo Jesus, a pressão sofrida, seja no trabalho, seja na faculdade ou em qualquer outro lugar, em qualquer círculo social que nós entramos. Nós não podemos ceder à pressão que agirmos como se não fôssemos discípulos de Cristo. Nós devemos, antes de tudo, ser discípulos de Jesus e não somente seguidores. Gente, o salmista aqui ele conclui desejando a paz sobre Israel. Gente, paz sobre Israel. Ai de vós que se levantem contra Israel. Essa paz denota algo concreto, segurança em Deus. Segurança em Deus. Saber que o poder dos maus não prevalecerá nunca, porque Deus sempre terá a última palavra. Pessoal, paz para nós se traduz na certeza de que estamos no caminho de retidão e que as bênçãos espirituais do Senhor estão sobre as nossas vidas. Então, gente, ore, vigia, toma posse das promessas do Senhor nesse salmo. E lembra-se que a igreja, os cristãos, sempre nós passamos por adversidades. Nós temos sempre que enfrentar lutas na nossa caminhada de fé com este mundo.
Nenhum de nós podemos esperar que a nossa caminhada particular com Cristo seja isenta de problemas. Nenhum de nós. Os problemas sempre vão estar presentes, porém, pessoal, cabe a nós confiar plenamente no Senhor, sabendo que é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos dá condições de prosseguir para a frente. Você pode ter certeza que, apesar de todas as circunstâncias adversas deste mundo, você está seguro nas mãos do Senhor. Eu sou a prova viva disso. Já passei por tudo nesse mundo. Por tudo. O inimigo já tentou me derrubar de todas as formas possíveis. Mas eu estou aqui ainda firme. Firme. Porque aquele que confia no Senhor, são como um monte Sião, que não se abala diante das dificuldades da vida e das ciladas tramadas pelo inimigo. Os planos do inimigo são derrubados pelos planos de Deus, porque nada frustra os planos do Senhor. Então não tema, porque Deus é contigo todo o tempo. Não tenha pressa para ver o juízo de Deus sobre aqueles que oprimem a tua vida, porque o juízo de Deus, ele vai chegar no momento certo, no tempo certo. Deus julga todos aqueles que se levantam contra você. Ai de quem tocar num escolhido do Senhor. Se prepara, porque o juízo final vai chegar. Não esqueça do que é fundamental para alimentar a sua confiança em Deus. Alimenta-te da palavra do Senhor. Medita dia e noite, constantemente na palavra. Ore sem cessar, declara a palavra sobre a tua vida, a tua casa. Eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Se a provação te parece demorada, não desanime, permaneça firme. Não imite a prática dos ímpios. Não te assente na roda dos escarnecedores. Seja grato a Deus todos os dias. Seja grato a Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Ele suportou até ao fim. Ele suportou a ingratidão, o xingamento, a rejeição, a humilhação por você, por mim. Ele nos concede a condição de caminhar sabendo que a vitória já foi conquistada na cruz. Ei, meu amigo! Ei, minha amiga! Jesus já levou na cruz tudo. Nós não devemos mais nada para ninguém. Jesus levou tudo na cruz. Tome posse dessa palavra. Essa foi a palavra que Deus me trouxe hoje para deixar em teu coração. Toma posse desses Salmos 25. Aquele que confia no Senhor são como o monte do Sião, que não se abala, mesmo diante das notícias mais ruins dessa vida, desse mundo. Mesmo diante das dificuldades mais ruins. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nenhum mal. Deus te abençoe. Fortemente, grandemente, poderosamente. Tome posse dessa palavra. Compartilha com teus amigos. Deixa teu comentário. E segue o meu canal. Faça crescer esse canal para a glória do Senhor.